Vamos lá, gravando. Por aí, vamos lá. Fala, pessoal, beleza? Vamos lá para a segunda parte, então. Antes de começar a segunda parte, ficou uma dúvida sobre o que é uma determinada característica da plataforma, que é otimista versus pessimista, né? Quando você configura um robô em demo, tem essa opção para você configurar no lugar da corretora. O que é que significa otimista e pessimista? Porque, assim, algumas plataformas, o pessoal reclama muito. Ah, é porque esse setup funciona muito bem na demo, mas quando eu coloco na real não funciona legal. Então, para fazer isso, o que é que eu resolvi? Eu criei esse conceito de otimista e pessimista para dizer o seguinte: otimista, você é o primeiro do book, primeiro a ser executado. O preço bateu lá, você já é executado, tá? Pessimista, todo book tem que ser consumido, ou seja, o preço precisa superar, tá? Quando o preço supera aquele valor, você é executado como se fosse o último do valor anterior. Então, você não é executado no tick posterior, não. Você é executado no tick anterior, só que somente depois que todo o book foi consumido, ok? Então, isso é a diferença de otimista e pessimista. Deu para entender aí, Júnior? Escreveu ok ali. Beleza, beleza. Então vamos lá. Vamos continuar então, né? Vou compartilhar minha tela novamente. Cadê o Profit? Vou logar aqui o Profit. Antes de compartilhar, pesquisar Profit. Profit não está aparecendo aqui. Cadê o Profit? Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Profit, agora está vindo. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Cadê você? Tela para compartilhar. Aqui. O Denis, tem gente ali na liberação, tá? Aguardando lá. Cadê esse pessoal? De novo, já me perdi de novo. Cadê? Participantes. Tá aqui. Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando aí agora. A gente vai falar agora sobre um pouco da estratégia, ok? Como é que a gente adota a estratégia para entrar o robô? Essa estratégia, ela é quando você quer entrar com um lado só, ok? Então, assim, a gente tem um robô comprado ou vendido, mas ele tem que seguir uma determinada tendência. Então, como é que a gente trabalha essa questão da tendência? Como é que a gente pode rodar, saber qual a tendência certa para ligar, né? O que que eu tenho feito, né? Assim, a gente tem observado muito zonas de suporte e resistência. Eu gosto muito de price action. Então a gente tenta usar o price action junto com outro fator que eu vou mostrar para vocês agora, tá? É, Vocês podem dizer um dia aí do mês de março? Chutem um dia. Peraí. Não, não vai olhar para o gráfico, não. Chute o dia. Peraí. Dia 17. 17. Vamos lá para o dia 17.
Peraí. Vou tirar essas linhas daqui. Tirar. Ok. Então vamos lá para o dia 17, né? Eu coloquei aqui o gráfico de 15 minutos para chegar mais rápido, tá? Ô, Denis, tem mais gente pendurado lá. Dá mais uma olhadinha, por favor. Aff, Maria. Ah, o povo só chegando. Boa. Eu estou escrevendo lá e estou monitorando eles. Olha lá. Vamos ver. Cadê? Cadê? Onde é que eu vejo? Rapaz, eu me perco todinho, não tem jeito não. Tá aqui. Aqui eu vejo. Quem? Não tem ninguém. Tá escrito como instrutor IEG Adriano, DDD 85. Adriano, tem o único Adriano que tá aqui. Já tá. Tem mais algum? Então toca a ficha aí. Pode tocar a ficha. Depois fica gravado. Tá gravado? Bom, tá aqui, né? Bom, vamos lá. Tocar a ficha. É assim? Tá aí. Tem não. Tem não. Pronto, tem não. Vamos lá. Então, era o dia 17, era isso? Perfeito, dia 17. Não, 17 aqui não é covardia, porque a tendência tá foda. Mas vamos lá, dia 17. Pega umas complicadas então aí, vamos lá, peraí. Isso aí, ó, dia 15. Dia 15. Pronto. Antes de pegar dia 15, a gente tem que olhar. Dia 15. Pronto, tá aqui. Certo? Começando aqui. A gente tem que olhar para trás. Certo? O que é que a gente enxerga aqui para trás? Onde é que a gente tem suporte e resistência? Como é que a gente consegue ver isso? Como é que vocês usam para determinar suporte e resistência? A primeira coisa é traçar os topos, né? Então, eu vou botar só assim, ó, bem basicão, depois a gente vai afinar, certo? Então a gente coloca aqui, ó, onde tem fundo e topo, ó. Deixa assim, depois a gente afina, certo? Vou mostrar para vocês como se afina, tá? E aqui eu tenho alguns pontos de trabalho. Então, assim, ó, tá aqui. Eu coloquei alguns pontos e eu não sei onde é que o preço vai trabalhar no dia 15. Mas eu enxergo esses pontos aqui como pontos de trabalho. Por que eu enxergo esses pontos como pontos de trabalho? E agora eu já estou afinando mais, certo? Por exemplo, quando ele toca uma vez só, por exemplo, estava aqui, nesse topo. Se ele tocou uma vez só, ele não é muito relevante para mim, certo? Essa resistência ela não é muito relevante para mim. A resistência ela pode ser, inclusive, uma região. Eu posso dizer assim, cara, eu não vou nem adotar essa daqui não, sabe? Eu vou preferir adotar uma determinada região, certo? E aí eu traço aqui uma região porque eu acho que ele vai conseguir mostrar melhor para mim, tá? Uma determinada... Deixa eu ver se tem mais alguém. Chegou... Não. E aí eu tenho aqui uma determinada região, né? E essa região, ela pode ser estendida, certo? E ela serve também como região de resistência, como está aqui, e suporte. Entendam que suporte e resistência, elas não são valores absolutos, certo? Elas são regiões de trabalho. Porque, assim, é o pessoal testando aquela região para ver se tem algum player que está disposto a defender. Quando eu digo, olha, estão defendendo, não sei se vocês já viram eu falando isso. Aqui não tem nessa região, não. Aqui não precisa dessa região aqui de baixo, não.
quando eu digo assim, olha, estão defendendo aquela região, porque justamente assim, ó, aqui eles estavam defendendo essa região. Ele foi e testou a região, voltou. Foi testar, ó, quando ele testou aqui, quando ele voltou aqui para baixo, doutor, é nessa hora que a gente começa a brincar, sabe? É nessa hora em que você verifica que o volume está começando a ficar aqui abaixo, aí você vê, eita, já era, certo? Nós temos um indicador que o Badin até condensou ele em um indicador só, né? Que aí é o Autotrend Badin. Mas ele é um indicador que é baseado no high low de 13 junto com o stop ATR de 20. A gente gosta de utilizar nos 5 períodos, certo? Deixa eu agora voltar lá para aquele de lá, né? Peraí. Aqui. Nos 5 períodos. Olha aqui, ó. Olha que legal. Cadê? Opa, demais. Opa. Calma, calma. Devagar. Senão ele corre. Olha aqui o nosso indicador, dando entrada na venda. Certo? Então, aqui, ó. Essa entrada na venda, ele confirmou aqui, certo? E aí ele veio de verdade. Tá? Então, assim, ó. Você deve esperar uma confirmação para a entrada. Você não deve entrar assim que esse indicador se forma. Porque, assim, aqui é a mínima dele. Geralmente, você espera a mínima dele se formar para poder entrar. Só que aí você vê um fundo que está por aqui assim, ó, que ele já testou, correto? Então, assim, deixa ele confirmar esse fundo. Aqui seria o ponto de entrada. Aqui ele voltou e ele andou alguns pontos. Talvez até tivesse estopado. Deixa eu ver aqui, ó. Ele voltou, andou muitos pontos. Deu um bom calor, né? Deu 500 pontos para cima antes de ele seguir o trade, certo? Mas, assim, o indicador, ele aqui, ó, nesse verde, por exemplo, foi uma compra, certo? Então, assim, quando é que o indicador ele é verde, quando é que ele é azul? Como é? Vermelho. Quando eu tenho um high-low de 13, né, em que ele fica verde, junto com o stop ATR também verde. Aí esse indicador fica verde. Do mesmo jeito, vermelho. Quando é que fica vermelho? É quando o high-low, né? O high-low, o que é que é? Ele é a média das máximas e das mínimas, por isso o nome high-low, certo? Então, assim, ele pega a máxima e as mínimas de cada candle e aí ele faz uma média, duas médias na realidade, né? A média das máximas e a média das mínimas. Quando ele supera a máxima, quer dizer que ele está com a tendência forte de continuar a subir, certo? E aí, por isso que o high-low, ele supera aquilo ali e ele vai passar para o high-low de baixo, tá? Então, eu vou botar até o high-low aqui, ó, para que vocês entendam o que é que eu estou falando. Então, quando eu tenho aqui, ó, high-low, né? Inserir, fechar. Tá aqui o high-low. Eu vou colocar aqui nos 13 períodos que a gente fala, tá? High-low de 13. Ok. Olha aqui, ó. Aí. High-low de 13. Olha aqui, ó. Aqui, essa escadinha vermelha era a média das mínimas, como o preço, aliás, das máximas. Como o preço está caindo, a média vai caindo, certo? Até uma hora que ele resolve subir o preço. E na hora que ele supera a média das máximas, aí ele ativa aqui, olha, para vocês, a visualização da média das mínimas, certo? Então eu teria aqui a média das máximas e a média das mínimas. Quando eu estou trabalhando acima da média da máxima, então agora, para ele superar, ele teria que fechar abaixo da média das mínimas. Deu para entender aí o high-low? Então, assim, olha, se ele superou essa máxima e o stop ATR também foi superado, que foi nesse candle verde, aí você ligaria a compra. E aí ele vai seguindo o trade, ok?
quando é que a gente deve, até onde a gente deve carregar uma compra, né? Deve carregar a compra até quando ele está testando o topo, tá? Então, se eu estou testando o topo, ó, eu tenho um topo anterior, tenho um topo aqui, eu tenho um topo aqui, eu tenho essa região, começa a se formar, certo? Aí você tem que ficar ligado, dizer assim, cara, já está testando demais essa região. Então a gente tem que ter cuidado com essa compra, porque essa compra já está bem esticada, certo? Então a gente tem que estar ligado para desistir da compra cedo. Se o preço vai, como foi o caso aqui, deixa o preço ir para consolidar novamente, tá? Então, assim, com o gradiente linear versão 2, você pode até fazer o contrário. Você diz assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, vou testar esse topo, vou testar junto. Como eu tenho aí um controle dos stops, né, assim, da quantidade de contratos, então eu posso dizer, olha, eu vou experimentar esse range aqui, tá? Eu vou ligar ele aqui e se o preço andar, digamos, eu ainda não sabia que ele ia andar aqui e queria me stopar, mas como eu liguei bem por aqui assim, e eu vejo que o stop dele está por aqui, né? Então daqui para cá eu tenho 200 pontos, tá vendo? Ó? São 200 pontos que ele teria que andar. Então eu posso dizer assim, olha, eu vou testar aqui, sei lá, 5 contratos vezes 50 pontos, dá 250 pontos. Então, assim, eu vou testar aqui com 5 contratos. Se ele superar esses 5 contratos, quer dizer que ele está superando esse topo e até, existe a possibilidade dele continuar subindo. Não foi o caso, mas ele testou lá em cima. Para você ter uma ideia, daqui para cá, ele ainda andou, ó, 500 pontos. Se você está ligando a venda, andar 500 pontos contra não é muito bom, não, né? Você vai passar um calorzinho bom. Então, é bom o gradiente linear versão 2 para isso, né? Para que a gente tenha esse controle da exposição que você está disposto a correr. Então, você diz assim: olha, eu vou ligar a venda aqui com 5 contratos. Se ele andar 5 contra, eu paro a operação. Foi um risco que eu corri, um risco calculado, certo? Um risco aí de aproximadamente uns R$ 200, mas você está sabendo que risco está correndo, tá? A gente não deixa para ligar a venda, uma coisa interessante, quando ele está querendo superar. Deixa ele superar e você liga um pouquinho depois, sabe? Assim, ó, você superou, viu que ele perdeu a força, assim, ó, ele superou, perdeu a força, você começa a pensar em ligar ele por aqui, a venda, certo? Começa a pensar em ligar a venda por aqui, porque ele superou, não teve força para romper, está voltando. Aí você, ó, bom, eu vou ligar aqui, sabendo que meu stop agora está aqui em cima, certo? Ele teria sido estopado aqui, mas pelo menos você está vendo a região aonde você está ligando, sabe? Não fazer como, por exemplo, às vezes o próprio Bill gosta de fazer isso, de tentar adivinhar topo. Eu não sou muito a favor disso, sabe? Assim, eu deixo o topo se formar. Aqui, por exemplo, o topo estava se formando, assim, ele tentou romper e teve força para voltar com volume, certo? Então, assim, a gente fica prestando atenção a isso. Outra coisa que eu uso muito nessa hora aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui, é o volume at price, certo? Que aqui é a volume profile, certo? Porque aqui ele me mostra aonde os players estão, certo? Porque assim, na hora que os players estão se posicionando, aí você vê, cara, esse preço aqui está sendo defendido em tal valor. Aí você tem um ponto bom de entrada, certo? O volume at price, o volume profile, não está disponível no Profit One, tá? Ele só está disponível nas versões mais avançadas do Profit, beleza? Que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar essa barra aqui, mostrar como é que o volume profile se comportou aqui, para que a gente tenha uma ideia de como foi essa defesa aqui, para que vocês percebam isso. Uma coisa que você sempre fala, né, Denis, é do bola a bola, né? Isso, exatamente. Exatamente. Seria uma coisa que eu já vou falar.
Deixa eu mostrar aqui, cadê? Não vai mostrar? Coisa linda, não vai mostrar. E tá muito para trás, será? Aí ele não mostra? Não tá mostrando. Saco. Eu vou mostrar no dia de hoje para vocês entendam melhor. Mas aproveitando o bola a bola, né, que o Vadinho falou, é o seguinte: existe uma teoria em que valores que têm um final inteiro, né, tem um valor psicológico. Então, assim, o pessoal vai defender regiões da milhar, certo? A milhar aqui, ó, ela estaria onde? No 16.000, certo? Então, assim, ó, você vê a dificuldade que ele foi para superar esses 16.000. Ó, ele testou os 16.000, voltou. Testou os 16.000, voltou. Testou os 16.000, voltou. Aí opa, você começa a ficar ligado numa possível compra. Sinal de compra para testar os 16.000. Outra, o teste, assim, ó, o primeiro teste geralmente volta. O segundo, a maioria das vezes volta. O terceiro já é difícil voltar. Então vocês têm que estar ligado, porque assim, pode ser que não volte, certo? Então você está arriscando uma venda nessa região, tem muita chance de ser estopado, certo? Porque é uma região do bola em que o pessoal está defendendo, não está deixando o preço ir, certo? E existe uma grande chance, assim, como está na terceira vez, quer dizer, olha, esse preço vai porque eu quero, tá? Então a gente tem que estar ligado nos players, porque quando os players carregam o preço, você tem que surfar junto. Não seja torcedor. Não seja torcedor. Se você estava acreditando que ele foi, voltou, estaria aqui na venda, voltou debaixo do bola, então você olha, vai voltar e tal. E tudo bem, você está ligando a venda, mas você está certo de onde é teu stop. Certo? Então, apostou na venda, não deu certo, saia do trade. Aqui deu certo, mas se eu tivesse continuado, deu gain. Você tem a bola de cristal para adivinhar? Né? A gente, na maioria das vezes, a gente leva umas tarraquetas porque a gente acha que é mais inteligente do que o mercado. Então, assim, a maioria das vezes que testa o bola, ele não supera, né? É interessante de você testar junto agora com o gradiente linear versão 2. Principalmente nas primeiras vezes que está testando, mas quando começa a testar demais, você tem que estar ligado. Certo? Hoje foi um caso, certo? Ele estava testando, e quando ele rompeu com vontade, certo? Aproveitando aqui o dia de hoje, deixa eu ver aqui. Cadê? Como é que eu boto lá para o dia de hoje? Rápido. Como é que eu boto aqui para o dia de hoje? Ó, olha aqui, ó. Ó o dia de hoje. Cadê o bola? Vou botar aqui no bola, tá? Olha que interessante. Olha a região de defesa que teve aqui no bola. Olha. Ele foi, certo? Aqui, ó. Bola, aqui no início do dia, certo? Ele foi aqui no início do dia. Ele testou bola, voltou, brigou pra caramba. Tá vendo, ó? Quem não entende do volume profile é o seguinte: isso aqui mostra as negociações do dia, certo? Naquela faixa de preço, ok? Então, quanto maior o número de negociações, mais distante, mais comprida está essa barra na horizontal, certo? Então, assim, quando o preço tende a ficar brigando nessa região, você tem que ficar ligado se ele vai ficar acima ou abaixo. Quando fica abaixo é porque ele vai buscar outra região, certo? Aqui, depois do dia formado, já foi mais fácil de entender. Mas olha aqui, ó, a região que ele defendeu aqui, esse fundo.
esse fundo foi justamente o ponto, essa linha vermelha significa o ponto de maior negociação do dia. Então, assim, ó, o fundo foi justamente ele defendendo o preço aqui, você achando que ele ia cair mais, certo? Aí ele volta para cima do fundo. Você, opa, tá na hora de ligar a compra, certo? E aí você fica esperando outros sinais para poder ligar a compra junto, tá? Mas, assim, o volume profile já dá um bom indicativo dos pontos de briga, certo? Ponto de briga, ponto de briga. Então, ó, eu vou colocar esses valores para tirar o volume profile, tá? Essa região aqui, ó, ela é um ponto de briga. Outro ponto de briga. Com certeza, essa região aqui, certo? Agora eu vou tirar o volume profile. Ó, olha como o preço se comportou nessas faixas aqui, ó. Certo? Olha o ponto de briga, olha aqui o range que ele tentou formar nesse valor, olha o que ele fez aqui nesse valor, certo? Então, assim, é claro para vocês, né, com o volume profile, essas brigas que ele faz. Quando ela briga e fica acima, aí você, opa, então eu posso ir para cima com ele. Aí quando ele vem para baixo, está abaixo daquela região do volume profile, aí você, eita, lascou, certo? É importante falar, né, Denis, que isso que você fez agora, essa marcação, ela já transfere para amanhã, né? Isso, Certo? O volume exatamente. profile de hoje, né, é o que vai valer fortemente amanhã nas primeiras horas, né? É o pontos mais Exatamente. fortes. Por que que vai valer? Porque o pessoal está bastante carregado nessas regiões. Então, quem está carregado vai tentar defender o preço nessas regiões, certo? Isso vale para compra e para venda. Aí a gente vai ver quem é que vai ganhar, mas é nessa região que vai ter briga, certo? Muito provavelmente nessas regiões é que as brigas vão estar, ok? Então, a gente tem que estar ligado, né, nessas regiões. Ligar o robô no meio do caminho é caixão, certo? É caixão porque ele pode buscar uma das duas regiões, certo? Então, ligar o robô aqui, você está dizendo, ó, ligar o robô, eu vou botar outra cor aqui na linha até para que a gente possa entender melhor. Cadê? Aparência. Vou botar aqui um verdão. Cadê? Um verdão pontilhadão aqui. Ligar nesse verde aqui, você está dizendo o seguinte: olha, eu estou assumindo que o preço pode buscar essa outra região. Beleza, se ele vai buscar essa outra região, eu estou assumindo que eu posso levar um calor de. Cadê? Um calor de. Por que não está marcando, meu filho? Por que não está marcando? Posso saber? Não está marcando. Vai no Kindle. Não, eu queria pegar a região, eu queria marcar. Ah, tá aqui, ó. Agora foi. Isso. É, ó, aqui de 300 pontos. Eu aceito levar um calor de 300 pontos. Entendeu? Se eu estivesse ligando na verde. Tá? Seja na compra, seja na venda, porque tem outro lado também. Certo? Quando você liga dentro de uma região dessa, você está aceitando, está dizendo o seguinte: olha, meu stop está mais curto. Certo? Meu stop aqui está só de 150 pontos. Se você está ligando na venda. Então, assim, é legal você ligar nessas regiões, porque você já sabe onde está teu stop e teu stop está curto. Certo? Então, a gente, por exemplo, eu até disse hoje,
eu estou aqui prontinho para testar o Stop Game, mas o preço disparou e eu vou ter que esperar outra região. Lembram? Eu estava aqui, ó, estava nesse candle vermelhão aqui, nessa hora que eu falei, certo? Aí eu disse assim, eu não posso ligar aqui, tá? Aí eu tive que esperar o preço se consolidar para poder ligar o robô, para poder testar, certo? Então é isso que a gente tenta passar para vocês, assim, mostrar essas regiões para que a gente possa trabalhar melhor, passar pouco calor. Agora, com o gradiente linear 2, você pode passar um calor mais controlado, porque você ligando os dois simultâneos, a gente tem visto que ele consegue fazer uma boa gestão do capital. A gente já, principalmente aí para os novatos, a gente já chegou a ligar o Kendall, o robô, no início do dia e deixar o dia todinho com o pau comendo, assim, compra e venda ligado, independente para onde o preço ia, certo? A gente deixou o robô ligado. No final do dia, ele fez R$ 1.000 de ganho e pagando R$ 500 de taxa, certo? Foi muita taxa, realmente. Mas ganho é ganho, né? Foi R$ 500 no bolso. No outro dia, né? Ele trabalhou em regiões fazendo ranges muito fortes, né? De 1.000 pontos, 1.500 pontos. Ele subia 1.000, voltava 1.000. Aí isso estopou demais. Então, assim, nesse dia, mesmo ele voltando 1.000 pontos, o nosso prejuízo total nesse dia foi só de R$ 600, certo? Então, é legal de você ter um bom capital, uma boa gestão de risco, e isso o gradiente linear 2 está ajudando, certo? Nessa gestão desse risco. Sobre o indicador, né? Então, assim, a gente busca trabalhar com o indicador porque ele auxilia essas entradas, né? Para saber, por exemplo, aqui está na hora de você pensar em ligar a venda, tá vendo? Ó? E se você tivesse ligado a venda, você teria feito uma boa grana antes dele virar para compra, certo? Então, e aqui do mesmo jeito, a compra, se você tivesse ligado a compra, né, ele teria feito uma boa grana antes de ligar para a venda. E olha aqui, ó, quando ele ligou para a venda, olha aqui, ó, ele deu umas boas alegrias para quem simplesmente seguiu o indicador. E até a gente está pensando, aqui foi compra, ó. E a gente está até pensando em construir uma versão do gradiente linear que vai seguir o indicador, certo? Eu ainda não sei exatamente em que ponto ele vai ser ligado, a gente precisa fazer uns testes, mas a ideia é que ele siga a direção do indicador. Talvez assim, você tenha que ligar o comprado e você diga assim, ó, beleza, eu vou ligar o comprado, mas com o filtro do indicador. Ele só vai colocar as ordens quando o indicador disser que pode colocar. Quando o indicador apontar para o vermelho, aí ele estopa todas as operações. Alguma coisa assim. Ok? Que mais, pessoal? Que mais que eu podia passar para vocês? Deu para pegar alguma coisa aí? O que é que vocês estão achando aí? No chat aqui, ver se tem as perguntas. Fighter. De ter o gradiente linear com indicador, eu acho bem interessante. Pois é, então a gente vai ter isso aí, o indicador vai ser como um filtro, né? Para ele só ligar quando o indicador der sinal dele ligar. Se você disser assim, é comprado e o indicador está apontando como venda, ele não colocaria ordem. Certo? Ou então estoparia a operação. Essas aí a gente vai colocar como opção lá. Beleza? Que mais? Que mais? Digam aí. O que ainda falta a gente falar? E o mais é o dia a dia, né? Assim, a gente vai passando muita coisa no dia, procure ficar fora de operações quando está perto de notícia, ou procure no calendário econômico por essas notícias, não fique posicionado, né? Evite ficar posicionado durante as notícias. Ok? A gente tem inclusive aqui no Profit, a gente tem umas novidades a mais,
que é a aba de notícias, tá? Então eu tenho aqui, ó, a aba de notícias e eu tenho também o calendário econômico, tá? E aqui a gente mostra o horário das notícias. Aí, então, fique ligados nas notícias para você não estar posicionado com gradiente linear nas notícias, porque a volatilidade vai ser grande. E se você não estiver disposto a passar calor, é bom você estar fora. Ô, Denis, uma coisa que eu faço, eu sempre coloco do lado do gráfico do Profit, o gráfico do S&P, né? Então, Aham. o que acontece, para quem não sabe, nós somos filial dos caras, né? Então, se os Isso. caras começarem a dar uma derrocada lá, 2, 3 barras de 15 minutos violentas na venda, né? O Brasil normalmente segue isso aí. Então ele pode até estar subindo, né? Mas de repente vem uma avalanche contra, né? Agora, Badinho, cuidado. Cuidado que eu já levei dois stops violentos no dia, porque o mercado aqui operou justamente contra. Eu segui exatamente o que você está dizendo. Como é que o mundo está caindo e aqui está subindo? Não, eu digo não é para você seguir lá, é para você no mínimo sair da operação, né? Aham. Ou seja, é como se fosse um suporte e resistência, só que não é nosso, é deles lá fora, né? Assim, ó, Então é mais serve fácil. para você dar uma olhada, dar uma espiada e ver assim, olha, a tendência é continuar aquilo ou não, É, né? Então, ok. assim, se está operando do mesmo lado, maravilha. Se começou a operar contra, você tem que, beleza, eu vou seguindo o meu fluxo aqui, mas eu tenho que ficar com a Isso. orelha em pé. É isso aí, só isso. Não é operar seguindo lá. É só olhar para saber se a coisa já não virou em algum lugar, né? Isso, Principalmente porque o S&P já está operando nas suas máximas, né? isso, Então é aquela história. Ele deve continuar renovando máxima e nós não sabemos o que vai acontecer aqui. Por isso que a isso, ideia de seguir topos e fundos, como você falou no início da transmissão, né? São os melhores pontos para você decidir se vai ligar ou não, né? E o isso. V2, eu acho que tem que estressar mais a versão V2, né? Porque ela é um grande preservador do patrimônio, né? Exato. A gente, no V2, a principal dor que a gente tinha no V1 era justamente o drawdown, certo? E o V2 ele veio para tampar esse buraco aí, tirar essa dor, né, de vocês, betas, tá? Que era o drawdown. Então, o V2 é para preservar, o objetivo do V2 é, acima de tudo, preservar o drawdown, não é maximizar o lucro, certo? Era isso. Algo mais? Por mim deu, tudo beleza. Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Qualquer coisa, a gente está lá no grupo. E sejam muito bem-vindos os novos betas. E qualquer dúvida, pode perguntar que a gente está aqui para tentar ajudar. Beleza? Falado? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Denis. Boa noite.